Nesse vídeo eu quero contar uma história para você. Uma história de um jovem estudante de engenharia que se tornou engenheiro da maior empresa do país. E esse menino que eu vou contar a história sou eu. E é uma história não para me gabar, mas uma história para tentar te inspirar e mostrar para você que é possível. Então, pessoal, chega de conversa, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos pro que interessa. E por que eu quero contar essa história para você? Já disse que eu quero tentar te inspirar, porque esse é o momento adequado para que você esteja totalmente motivado a estudar, porque nós vamos ter diversas oportunidades parecidas com oportunidades que eu tive. Não adianta nada você saber tudo se você não tem a oportunidade. E não adianta nada você ter a oportunidade e não saber tudo. Você tem que tentar casar as duas coisas, né? Você tem que saber e estar preparado quando a oportunidade aparecer. E é isso que eu estou tentando avisar você desde 2 vídeos aí atrás que eu estou fazendo, sempre tentando falar nesse intuito, nesse objetivo. Esteja preparado quando a oportunidade chegar, porque daí a sua vida pode mudar por causa disso. Mas, vamos lá para a história. Para você entender bem essa história, você tem que voltar lá em 2007. Em 2007 eu tinha 19 anos e eu era um jovem estudante de engenharia. Eu estava sentado, eu lembro exatamente desse dia, eu estava sentado com vários livros perto ali de mim e eu tinha uma revista. Eu estava cansado já de estudar para uma prova, eu acho que eu ia fazer prova de cálculo 2. Peguei a revista e naquela época o contexto do Petrobras falava muito sobre pré-sal, aquela coisa que a empresa ia investir demais, ia investir muita coisa, enfim. E a reportagem estava escrito assim: a máquina de treinar pessoas da Petrobras. A máquina de treinar pessoas da Petrobras, ele estava se referindo à Universidade de Petrobras. A Universidade de Petrobras, que era onde os funcionários chegavam, né, os recém-funcionários, os novos, e faziam seu curso de formação. E no texto da reportagem estava explicando esses detalhes. Lógico que tinha muita coisa que eu não entendia. Eu era um estudante de engenharia, não sabia nada, termos de empresa, nada, e lá comentava alguns desses termos. Mas eu estava maravilhado com as fotos daquele local. Eu olhei aquilo e falei, cara, será que um dia eu vou ter a oportunidade de estar num lugar desse, trabalhando aqui? E esse foi o start para que eu colocasse na minha cabeça que eu queria estar lá. Eu queria um dia estar naquele local, com aquele crachá verde, sentado naquela sala de aula, escutando os professores e um dia eu poder trabalhar naquela empresa. E isso ficou na minha mente. Isso ficou na minha mente, então o que eu fiz? Eu entrei no grupo do WhatsApp, eu entrei no YouTube, comecei a estudar. Galera, naquela época não tinha nada disso. Não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, talvez o YouTube até tivesse, mas não tinha nada a ver com o que é hoje, não tinha aula, não tinha nada. Então o que eu fiz? Eu consegui, né, procurando saber ali na internet, eu lembro que eu entrei no site do PCI Concursos, naquela época já existia, e foi quando eu vi que quem fazia a prova, né, assim, de concurso, que se entrar, primeiro eu entendi que se entrava através de concurso, e depois eu vi que quem fazia a prova do concurso era a Sesgran Rio. Então eu falei, bom, deixa eu baixar essas provas, eu tinha um pendrive, né, eu acho que de 4 gigas, 2 gigas, não sei, e eu coloquei as provas lá. Tudo que é prova que eu achava de Petrobras eu colocava lá. Eu não sabia que cargo que era, se era de engenheiro, se era de técnico, eu só estava baixando e colocando lá no meu pendrive. Toda vez que eu parava em algum lugar que tinha computador, porque eu não tinha computador, eu tinha que, tipo, ou uma lan house, ou na casa de alguém que tinha, eu sempre parava, pegava, colocava o pendrive e dava uma olhada nas provas. Um dia eu imprimi alguma daquelas provas, principalmente técnico de operação, porque era um dos cargos assim que eu tinha mais afinidade com as matérias, e eu peguei aquela prova e comecei a querer fazer. No começo tive muita dificuldade, mas com o tempo fui, né, adequando, refinando o meu estudo, conseguindo resolver as questões. Não tinha questão resolvida na internet, meu amigo. Era na raça, o negócio era difícil. E o que aconteceu? Comecei a me acostumar com a prova. Em 2009, já se passaram 2 anos, né, dessa história toda, eu tive minha primeira oportunidade, que foi na BR Distribuidora. Teve um concurso da BR Distribuidora para técnico de operação lá para Londrina, que é do lado de onde eu moro. Hoje eu moro em Londrina, mas é do lado de onde eu morava na época. É coisa de 50 quilômetros. Então eu falei, bom, vou fazer para, né, ver como é que é. Eu já meio que sabia assim que eu não, mesmo se eu passasse, eu não ia trabalhar, porque eu tinha como prioridade acabar minha faculdade. E aquele período ainda estava estudando, né, fazendo faculdade. Então eu falei, bom, vou fazer a prova. Me inscrevi no cargo de técnico de operação e, se eu não me engano, deu mais ou menos uns 800 inscritos naquele concurso para esse cargo. E tinham 3 vagas. E, para minha grata surpresa, chegou no dia da prova, eu sabia bastante coisa, eu já tinha estudado bastante, e eu fiquei em terceiro lugar, empatado assim com o segundo, né? O primeiro lugar ficou bem destacado, mas eu e o segundo lugar ficamos bem próximos. E aquilo ali foi um marco. Vamos colocar isso aqui como nosso primeiro marco dessa história. Que eu vi que era totalmente possível. Sabe? Que eu peguei, fiz uma prova, como se fosse um simulado aí que você faz hoje, resolvi e acertei o suficiente para passar, para ser chamado para um dia trabalhar.
Só que ainda não era Petrobras, era BR Distribuidora, não desmerecendo, mas eu queria Petrobras, porque eu tinha visto na revista a Universidade Petrobras, não tinha visto na revista Universidade BR Distribuidora. Então eu queria Petrobras. Então passei na prova, não fui trabalhar, continuei minha vida, tive uma outra oportunidade meses depois, coisa de poucos meses depois, 2, 3 meses depois, abriu o concurso para a BR Distribuidora, para técnico de operação júnior em Ourinhos. Ourinhos é uma cidade próxima também ali da onde que eu morava. Então eu falei, bom, vou fazer de novo, né? Treinar, quem sabe eu passo. E aí deu menos gente, deu bem menos gente, deu 100 e poucos inscritos lá na prova. E eu fiz a prova, já falei, bom, tava mais confiante, né? Porque eu já tinha passado em Londrina com muito mais inscrito. Eu falei, bom, acho que agora que eu passo. E não deu outra, pessoal. Acabou que eu estudei bem, passei em primeiro lugar. Tinha uma vaga só, e dentre os 100 e poucos, eu tive a surpresa, ainda além de passar em primeiro lugar, que eu fui o único aprovado no concurso. Porque os outros candidatos nem a nota conseguiram. Pelo mesmo motivo que eu não fui trabalhar pela primeira vez, que eu queria concluir minha faculdade, eu também não fui trabalhar em Ourinhos, tá? Na BR Distribuidora. Mas, quando eu fui fazer essa prova, eu já tinha uma outra prova em mente, que era um edital que estava aberto da própria Petrobras aí agora, para o cargo de técnico de estabilidade, que hoje é o cargo de operador de lastro. E eu falei, bom, é esse que eu quero. Na época eu descobri o Orkut, e aqui vai ser um segundo marco que eu vou falar para você, que vai fazer você entender o porquê que eu faço esses vídeos todos e eu tento ajudar o maior número de pessoas possível. Porque na época, pessoal, tinha nesse Orkut, a gente tinha uma comunidade lá, os mais novos não vão saber, mas os mais velhos sim, é como se fosse um grupo do Facebook, ou um grupo do WhatsApp, enfim, conversava lá, criava os tópicos e ficava conversando em cima daquilo. Tinha um cara que já era funcionário e ele tava ajudando a galera. Ele tava, tipo, dando informação de como que era, o que deixava de ser, o que fazia. E isso fez muita diferença na hora de eu escolher fazer técnico de estabilidade e me ajudou muito a definir algumas coisas da minha vida. Então eu vi a importância de alguém que sabe tá te guiando, tá falando com você, tá te explicando algumas coisas que tá fora do seu horizonte. E isso foi sensacional, essa experiência, que para mim, assim, não tenho nem explicação de como agradecer, assim, as pessoas que fizeram isso pela gente, né, de graça, sem nada, e é o que eu tento fazer hoje, tentar retribuir isso com vocês, seja aqui no YouTube ou seja lá no canal do Telegram. Chegou na prova de técnico de estabilidade, falei, é isso aqui que eu vou fazer, porque se eu passar aqui, eu já sabia que trabalhava embarcado, eu vou querer trabalhar e vou querer terminar minha faculdade. Eu tava bem ousado, tá, né? Porque assim, se eu trabalhasse embarcado no regime 1421, que é o regime que eu sabia que era o regime que trabalhava, devido a esses colegas aí que falaram, eu falo, eu consigo levar minha faculdade assim, eu consigo dar um gás aqui nesse 1 ano e meio que falta mesmo trabalhando. E foi o que eu fiz, pessoal. Chegou no dia da prova, eu me preparei, cheguei, fui para Macaé fazer a prova, era regionalizado, guardei dinheiro para viajar do Paraná para Macaé. Chegou lá em Macaé, fiz a prova e fiquei em quarto lugar. Deu acho que um pouco mais de 1.200 inscritos, tá? E eu fiquei em quarto lugar. E nessa prova foi legal, porque eu acho que foi a melhor prova da minha vida, mesmo que eu tenha ficado em quarto lugar. Porque eu tinha condição total de ficar em primeiro, porque eu sabia a prova inteira. Eu errei bobeira, pessoal. Eu acertei todas as questões de língua portuguesa, todas as questões de matemática. Eu errei duas questões que valiam 3 pontos, né? Que era tinha pontuação as questões lá. E acabou que derrubou bastante a minha nota, eu fiquei em quarto lugar, mas eram 10 vagas imediatas, eu estava dentro das vagas, então eu fui aprovado, fui chamado, e aí que minha vida começou a se transformar totalmente. Quando eu passei como técnico de estabilidade na Petrobras, foi quando eu tive que mudar da cidade de Cornélio Procópio, lá no interior do estado do Paraná, pegar um ônibus para ir para o Rio de Janeiro com uma mala, uma coberta e começar meus estudos na Universidade de Petrobras, que era onde eu queria estar. Então, assim, eu saí daquele estudante de engenharia e já cheguei pelo menos na metade do caminho aqui, que era a Universidade de Petrobras, que era aquele lugar que eu tinha visto e tinha me amarrado, que eu tinha gostado, que eu tinha sonhado que eu queria estar. E eu quero colocar aqui também um marco para você. Você tem que sonhar para que você chegue nos seus objetivos. Você tem que sonhar, tá? Não caia no papo assim de, não, você não pode ficar viajando na maionese. Não, cara. Faz bem viajar na maionese às vezes. Se coloca no lugar, visualiza, transforma, materializa isso. Isso te ajuda a dar ânimo para continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Então, viaja na maionese é extremamente importante. Estando lá, então, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de passar 6 meses no curso de formação teórico, praticamente 6 meses, e fazer 6 meses do vivencial, que era um estágio já embarcado.
E, gente, a partir daí minha vida mudou. A partir daí eu já era funcionário da maior empresa do Brasil. E nesse meio tempo, eu não desisti da vida de concurso. Daí foi quando eu coloquei um próximo passo. Eu falei, o próximo passo é me tornar engenheiro de petróleo. Foi quando os cargos que eu vi que seria o que eu tinha mais afinidade e foi o que eu escolhi. Lembrando que eu já era funcionário da empresa, né? Então já tinha mais recursos, já tinha meu computador, já eram outras épocas aí, já tinha mais coisa rolando. Então o que que eu fiz? Eu falei, bom, vou estudar. Eu vou estudar, eu vou resolver provas antigas, eu vou, enfim, me esforçar, me dedicar para tentar atingir esse objetivo. E depois desse momento, tá, para resumir um pouco a história aqui, eu tive três oportunidades de tentar a prova de engenheiro de petróleo, que no ano de 2011 eu acho que teve dois editais, em 2012 teve um. Os dois primeiros editais, de 2011, eu fui aprovado, fui chamado, mas eu não tinha acabado a faculdade ainda. Eu não tinha meu diploma, então não ia adiantar nada. Então acabou que foram duas provas que eu fui aprovado e não fui porque eu não tinha os requisitos mínimos, que era ser formado em engenharia. E daí na outra prova de 2012, fui aprovado também, cadastro de reserva, fui chamado, né, depois de um tempo, e esse concurso daí deu tudo certo. Aí desde então, 2014 fiz o curso de formação lá em Salvador, Salvador, cidade linda. Eu tava até meio assim para ir, mas quando foi, eu gostei demais da cidade, fiz amizades para a vida toda. Petrobras te possibilita isso. Ter amigos que do Brasil inteiro, de todas as localidades, de todos os sotaques, e isso é sensacional. Isso não tem preço, pessoal. Isso é algo realmente magnífico. As pessoas que você conhece que vão surgir no seu caminho. E depois que eu saí do curso de formação, eu fui para Macaé, fiquei um tempo em Macaé e hoje trabalho embarcado. E isso pode ser história para outro vídeo, mas eu espero que essa história em específico, de um jovem estudante sonhador que saiu das cadeiras ali da biblioteca para estar numa plataforma de petróleo, possa te inspirar e te motivar. E nesse momento que de repente um pós-prova que pode estar te dando dor de cabeça, você está ansioso, possa te acalmar e saber que o momento que a gente está vivendo agora é um momento parecido de oportunidades, igual eu tive. Olha o tanto de concurso e provas que eu falei. Foram 6 aprovações. Foram 3 de técnico, 3 de engenheiro. Tem todo um contexto do porquê de fazer todas elas. Mas olha o tanto de edital. E eu acredito que esse momento está voltando. Vão ter muitas oportunidades. E o recado que eu quero deixar para você é: se prepare para agarrar a oportunidade que vai mudar a sua vida. Espero que você esteja assistindo até aqui. E se você tá, eu te desejo aí, ó, felicidades e o meu muito obrigado. Valeu, grande abraço.